Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, né, vamos voltar então aqui, né, ao nosso tópico da energia magnética, para que a gente termine exatamente a discussão que foi aberta, né, na última aula de energia magnética, que era a respeito da energia magnética poder ser escrita em termos do campo magnético, ao invés de em termos da indutância e da corrente elétrica. Né? Então vamos lá, né, como eu comentei com vocês, né, a construção dessa nossa última aula de energia magnética, que eu vou inclusive deixar uma tag aqui, se você não viu ela, qual que era a ideia? Dado que a gente tem um sistema qualquer que pode fluir corrente nele, certo? Que está passando uma corrente I. Essa configuração, para ela ser montada, a gente precisou gastar energia, certo? Porque, obviamente, essa corrente I, dessa forma que está aqui, nesse nosso circuito, nesse nosso problema, ele não se montou sozinho, certo? Teve que ser gastada energia em forma de trabalho para poder montar isso. Né? E como eu comentei com vocês, a energia que a gente gasta para poder montar essa situação, ela é armazenada em termos de uma energia interna, ok? Que ela é calculada como meio de LI quadrado, ok? Sendo que esse I é a corrente que está passando nesse nosso circuito, né, nesse nosso componente, digamos assim, e esse L é a indutância, né, desse nosso sistema, de fato, né, que está passando corrente. E aí o que eu comentei com vocês, né, que quando a gente aplica essa nossa expressão para alguns casos conhecidos, né, essa expressão sugere que a energia também pode ser escrita em termos, né, do campo magnético, né, do módulo ao quadrado do campo magnético, assim como a energia eletrostática, né, e da energia elétrica de uma maneira geral, ela é escrita em termos do módulo ao quadrado do campo elétrico. Okay? E aí o que eu vou demonstrar para vocês aqui nessa aula é essa relação. Né? Como é que a gente sai dessa relação para poder mostrar que a nossa energia realmente pode ser vista como a energia está armazenada nos campos e não nas correntes. Mas bom, para poder obter essa relação, né, a gente vai realizar alguns procedimentos algébricos, né, envolvendo cálculo vetorial, né, mas para que a gente possa realizar esses procedimentos, primeiro vamos deixar essa nossa expressão da energia com uma cara, né, mais suscetível a exatamente a gente fazer algumas manipulações. Né? Primeiro vamos escrever esse meio de Li quadrado como meio de I vezes Li, ok? Então eu vou fragmentar esse I ao quadrado em I vezes I. Por que eu vou fazer isso com vocês? Porque esse Li, como vocês sabem, né, ele quantifica o quê? Esse cara daqui quantifica o fluxo magnético nesse nosso sisteminha que a gente está calculando energia. Né? E, como qualquer outro fluxo magnético, esse pode ser calculado como? Como sendo a integral na superfície delimitada, né, pelo nosso circuitinho, de quê? De B dA. Ok? Aqui, mesma coisa, eu vou escrever o nosso elemento de área como um A minúsculo. Por quê? Porque vai aparecer aqui o potencial vetor. E como vai aparecer o potencial vetor, que a gente usa o A maiúsculo, né, eu vou escrever esse cara daqui em termos de A minúsculo, para que não confunda. Logo, o que nós temos aqui, né, é que a nossa energia pode ser escrita como sendo meio de I integral de B, sendo que esse B é o B gerado pela corrente I, ok? B dA. E claro, essa integração ela é feita onde? Ela é feita na superfície delimitada aqui, né? A superfície mais óbvia, né? A mais simples que você quiser escolher, né? Para poder, enfim, calcular esse fluxo. Né? Porque, relembrando, esse fluxo ele pode ser feito em qualquer superfície que tenha o mesmo bordo, que é o bordo, né? Que define o nosso circuito. Pois bem, como eu comentei com vocês na última aula, né? Que eu mostrei aquela relação da igualdade das indutâncias mútuas, o nosso campo magnético, né? A gente pode escrever, né, o nosso campo magnético como sendo o quê? Rotacional de A. Né? De forma que esse cara daqui, né, esse nosso termo integral de BdA, ele pode ser escrito como? Pode ser escrito como integral do rotacional de A dA. Ou seja, o fluxo do rotacional de A nessa superfíciezinha daqui, delimitada pelo nosso circuito. Que, pelo teorema de Stokes, pode ser escrito como sendo integral no nosso circuitinho, né, no que define o nosso sistema, ok? De A dl, ok? Então a gente troca essa integral, né, através do teorema de Stokes, essa integral de fluxo, pela integral de caminho, né, no caso um caminho fechado, né, no bordo dessa superfície que a gente calcula o fluxo. A partir disso, né, o que nós temos é que o nosso U, a nossa energia armazenada nesse sistema, pode ser escrita como meio de I integral de A produto escalar com dl. Toda vez que a gente tem alguma expressão escrita em termos de correntes, escrita em termos de cargas, né, de geradores, né, de fontes externas de campo, e a gente quer ver se aquela expressão pode ser escrita em termos dos campos, é conveniente utilizar as expressões que relacionam, né, os campos com as fontes externas que o geram. Agora, quais são as equações que relacionam os campos com as fontes externas que o geram? São exatamente as leis do eletromagnetismo. Certo? Aqui no caso, como a gente está falando de energia magnética, a equação que a gente tem que relacionar isso é o quê? É o rotacional de B é igual ao quê? É igual a μ0 J. Por que eu estou escrevendo o rotacional de B e não a integral no caminho fechado, né, do B?
O motivo para isso é porque, como eu comentei com vocês, é sempre mais conveniente, quando a gente quer obter relações novas no eletromagnetismo, utilizar as leis na forma diferencial. Elas são muito mais úteis para que a gente, né, manipule algebricamente os resultados. Agora vamos lá, essa expressão daqui relaciona o campo magnético com a fonte que o gera. Nessa expressão da energia, a fonte que está gerando, aqui, né, exatamente, o nosso campo magnético, é uma corrente. Aqui está em termos da densidade de corrente. Como é que a gente pode fazer, né, para escrever essa expressão em termos da densidade de corrente, para que a gente possa utilizar melhor a lei de Ampère aqui na forma diferencial? Aqui no caso eu vou utilizar uma relação que eu já utilizei em vídeos anteriores, né, lá no caso da magnetostática, que é o seguinte. Aqui a gente tem uma integração de IdL. E eu mostrei para vocês que quando a gente quer transitar da corrente para a densidade superficial e para a densidade volumétrica de corrente, a gente tem que trocar o IdL pelos respectivos, né, para as outras distribuições. Né, se vocês se lembrarem, eu tinha comentado que a gente troca os nossos IdLs por JdV, né, quando é o caso, né, enfim, quando a gente quer fazer essa troca para densidades volumétricas, e também a gente pode trocar para KdA, né, quando a gente quer trocar para densidades superficiais. Como a gente quer que apareça a densidade de corrente, obviamente eu vou fazer essa troca, né? Eu vou fazer a troca aqui, né, de IdL para JdV. Agora, percebam que essa nossa integração está sendo feita num caminho fechado, certo? A gente vai trocar uma integral de caminho por uma integral no volume. Agora, como é que vai ser essa troca? Né? Quando eu for trocar este caminho por esse volume, como é que tem que ser essa troca, ok? Como é que a gente vai fazer essa adaptação de uma integral para outra? Perceba que essa integração é sinônimo de integre em toda a região que existe corrente. Porque essa corrente está em cima desses fios daqui, certo? Que é exatamente o nosso circuito. Então, na prática, quando a gente for fazer essa troca da integração, essa integral ela vai ser trocada por uma integral de volume, e essa integração vai ter que ser feita onde? Na região onde a corrente está definida, ou seja, na região em que existe densidade de corrente. Logo, né, essa nossa integração, fazendo esta troca daqui, certo? Fazendo essa modificação, ela vai ficar como? A gente obtém que o nosso U é igual a meio de integral, que agora é integral no volume, ok? Vou até colocar aqui um V, de que A produto escalar com J dV. Percebam agora que como a gente está escrevendo esse U em termos de uma integral de volume, a forma que a gente interpreta essa expressão, num ponto de vista mais geral, eu estou calculando a energia contida neste volume de integração. Agora, olha só, após essa troca, né, passando dessa expressão para cá, eu comentei com vocês que esse volume de integração é o volume na qual a corrente está definida. Ou seja, o volume na qual existe densidade de corrente. Agora, vê se vocês concordam comigo. Nas regiões que não existe densidade de corrente, essa expressão daqui vai ser zero. Concordam? Então, eu falar que essa integração está sendo feita no volume em que a densidade de corrente é diferente de zero, é a mesma coisa que eu falar, ela está sendo feita em qualquer região. Porque, por obviedade da integração, nas regiões onde o J for igual a zero, essa integral vai dar zero, então o volume não vai participar. Mas, bom, tendo aparecido um J aqui, o que a gente faz? Usa diretamente aqui a nossa lei de Ampère. Ok? E aí, o que a gente obtém é que o nosso U, ele passa a ser escrito como 1 dividido por... Aqui eu já vou colocar 2 μ0, por quê? Porque J vai ser rotacional de B dividido por μ0. Como μ0 é constante, eu já vou colocar ele aqui fora. Ok? E aqui vai aparecer uma integral, né, no volume que nós estamos, né, interessados. Aqui eu vou até colocar V maiúsculo, né, só para não confundir com... Enfim, porque obviamente esse cara daqui é um diferencial, né, esse cara daqui é exatamente o volume de integração. Aqui eu vou colocar um V maiúsculo. Eu acho que ninguém vai confundir com potencial eletrostático, porque aqui não tem nada a ver com eletrostática. E aqui no integrando vai aparecer o quê? Vai aparecer A, produto escalar com rotacional de B, ok? Integrado no volume. Agora, percebam que aqui, olha só, nós temos uma regra do produto, ok? Uma espécie de regra do produto. Por quê? Porque aqui a gente tem primeiro vezes derivada do segundo. Logo, o que a gente vai fazer aqui é uma integração por partes, né? A gente tem que identificar esse cara faz parte de qual regra do produto. E aí, claro, ninguém precisa saber, né, qual que é a regra do produto que gera isso de cor. Né? Para saber esse tipo de coisa, a gente recorre, na verdade, a tabelinhas de cálculo vetorial. Ninguém é obrigado a decorar. Se você digitar regras do produto cálculo vetorial, vocês vão encontrar, né, na internet uma lista com diversas regras do produto para tudo quanto é operador diferencial diferente. Ok? E aí vocês procuram a que vai dar exatamente essa daqui. Ok? Esse é o jeito mais natural de ser feito. No caso, esse cara daqui é uma parcela da regra do produto, de divergência de um produto vetorial, de A produto vetorial com B. Ok? Nessa regrinha do produto aqui, ela vai dar o quê? Ela vai dar B produto escalar com rotacional de A menos A, né, produto escalar com rotacional de B. Vamos lá, dado isso, a nossa energia vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2
μ0, né? E aqui vão aparecer dois termos, né? Esse termo daqui ele pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo este menos este termo, ok? Agora olha só, rotacional de ar. Opa, quem que é esse cara? Esse cara é, por definição, o campo magnético. Então perceba que vai aparecer um B quadrado, ok? Então, primeira coisa que vai aparecer, ó, uma integral no volume. Eu vou escrever, né, duas integrais, a soma de duas integrais. Uma com esse termo e outra com esse termo, né, para a gente poder analisar cada uma delas separadamente. Então vai aparecer esse primeiro, B ao quadrado, integrado no volume. Agora, menos esse termo daqui, ok? Então, menos integral no volume da divergência de A produto vetorial com B. Que é isso aqui integrado no volume. Então, aplicando aqui, né, fazendo uma integração por partes, né, a partir dessa regrinha do produto, a gente obtém essa expressão daqui para a energia, né, daquela nossa configuração que envolve campos magnéticos. Agora, olha só, integral no volume da divergência de um campo. O dedo coça pedindo teorema de Gauss, né, o teorema da divergência. Logo, esse cara aqui pode ser escrito como fluxo numa superfície fechada. Qual superfície fechada? No bordo desse volume, ok? De quê? Do que está dentro da divergência. A produto vetorial com B, ok? Integrado, né, aqui, né, no caso, fluxo, né, então produto escalar com dA, que eu vou colocar o dA minúsculo, né, mesmo motivo, está aparecendo o potencial vetor, então vou escrever o elemento aqui de superfície dessa forma, ok? Então, né, o que a gente obtém? A gente obtém aqui que o nosso U ele pode ser escrito por duas parcelas, que eu vou escrever separadamente com esse fator de 1 sobre 2 μ0. 1 sobre 2 μ0, 1 sobre 2 μ0. Integral de B ao quadrado dV, integrado no volume, menos 1 sobre 2 μ0, integral, né, aqui no caso, integral, né, o fluxo na superfície fechada, né, no bordo desse volume que a gente está querendo calcular, A produto vetorial com B, né, como é um fluxo, produto escalar dA. Então, essa daqui vai ser a nossa expressão, né, escrita de uma outra maneira, né, da nossa energia acumulada naquela configuração, né, enfim, de um circuito passando corrente e tudo. Agora, olha só, dada essa expressão, vamos voltar agora, né, para o nosso modelinho principal, para que a gente interprete os termos dessa expressão, ok? Se a gente está querendo calcular qual que é a energia contida nessa configuração, e a gente usa essa expressão daqui, né, beleza, a gente está colocando o I dessa configuração. Quando a gente usa, né, quando a gente faz essas manipulações para escrever em termos do campo magnético, né, que é o que a gente basicamente obteve aqui, eu estou quantificando a energia desse sistema não pela corrente que ele está carregando, mas sim pelo campo magnético que ele gera. Agora, vocês devem concordar comigo que toda vez que a gente tem alguma corrente, ela gera um campo magnético em todo o espaço. Se ela gera um campo magnético em todo o espaço, essa energia daqui, que é a energia desse objeto, quando escrita dessa forma, tem que ser integrada aonde? Em todo o espaço que o campo magnético é produzido a partir dessa configuração. Por conta disso, se eu quiser utilizar essa expressão para poder calcular a energia de um sistema qualquer que gera campo magnético, e eu quero calcular a energia completa dele, eu tenho que fazer essa integração aonde? No espaço inteiro. Caso o seu objetivo seja calcular somente a energia contida nessa região daqui, por exemplo, aí beleza, você calcula nesse volumezinho daqui. Mas se o seu objetivo é calcular, né, exatamente qual que é a energia gerada por essa configuração como um todo, você tem que integrar esse cara no espaço inteiro, porque os campos eles são definidos no espaço inteiro. Agora vamos lá, vamos analisar nossas situações físicas. Apesar da gente ter calculado campos de solenoides infinitos, né, campos de planos infinitos passando corrente, de fios infinitos, apesar da gente gostar de calcular campos, né, de sistemas infinitos, a gente sabe que, fisicamente falando, esses sistemas infinitos, eles não existem, certo? Eles são idealizações, eles são limites nas quais as contas ficam facilitadas. Na prática, todo sistema que envolve campo magnético que a gente trabalhar, ele sempre vai estar localizado no espaço, como é o exemplo dessa espirazinha. E sempre que a gente tem distribuições de correntes localizadas, a gente sabe que o campo magnético vai para zero no infinito. Por quê? Porque a gente sabe que, a partir de uma certa distância, as forças magnéticas que as cargas sentem, isso é experimentalmente verificável, elas vão reduzindo. Logo, se a gente quer saber a energia total contida no campo magnético que está presente no espaço, essa nossa segunda integração, eu acho que não deve ser surpresa para ninguém, vai para zero. Por quê? Porque se eu estou fazendo a integração no espaço inteiro, essa nossa segunda integração, que é uma integral de superfície, ela é feita no bordo do volume que a gente está calculando a energia. Se a gente está pegando o espaço inteiro, esse cara daqui, ele é o bordo lá longe. A forma de se pensar nesse limite de integração é o quê? Imagina que eu quero calcular a energia desse cara através do campo. A gente pega um volume que engloba esse cara, né, pega uma esfera com um raio R e tende esse R para infinito. Aí você vai estar integrando no espaço inteiro. Essa integração, aquela integração de superfície é feita nessa superfície daqui, certo? Ou seja, se a gente está pegando o espaço inteiro, essa superfície de integração era no infinito. Mas no infinito, qual que é o comportamento do campo magnético, né, para situações físicas? Ele vai para zero. Logo, qual que é a energia contida no campo magnético, né, no espaço inteiro? Ela vale 1 sobre 2 μ0,
integral de B ao quadrado dV, certo? Integrada aqui no volume, né? No caso aqui no espaço inteiro. Então essa daqui é a nossa expressão da energia magnética contida no espaço. E percebam, né? Aqui é aquela expressão, né, que eu falei que o meio de L e quadrado sugeria, certo? Quando eu apliquei para o solenoide, né? Aqui realmente é uma demonstração, né, de que essa energia é válida. Na prática, né, da mesma forma que a gente demonstrou a energia do caso elétrico para o campo eletrostático, oficialmente falando, nós estamos deduzindo essa expressão para o campo da magnetostática. Por quê? Porque a gente utilizou a lei de Ampère. Como eu vou mostrar para vocês na nossa 10ª aula, aqui existe uma correção da lei de Ampère. E nessa expressão a gente só está utilizando a própria lei de Ampère. Então, na prática, né, o campo magnético que a gente está levando em conta é o da magnetostática. Então, essa expressão, oficialmente falando, é a energia contida no campo magnetostático. Assim como aquela expressão, né, ε0 sobre 2 integral de E2 dV, a gente deduziu para o caso eletrostático. Porém, apesar da gente ter deduzido essa expressão para o caso eletrostático e essa expressão para o caso magnetostático, essas duas energias, elas são válidas para contextos de eletrodinâmica. É possível demonstrar isso, né? Na verdade não é difícil demonstrar que essa expressão e a da energia eletrostática também são válidas para campos gerais, né? Elétricos gerais e magnéticos gerais, fora da magnetostática e fora da eletrostática, né? Na eletrodinâmica como um todo. Porém, essa demonstração, ela não faz parte do curso de Eletro 1. Normalmente ela é passada quando a gente discute o teorema de Poynting e as leis de conservação do eletromagnetismo. Aí sim é possível deduzir de uma maneira completamente geral que essas expressões das energias continuam sendo válidas, ok? Então, nesse primeiro momento, né, fica só na base do confia, né? Eu estou afirmando para vocês, eu pretendo gravar futuramente um curso de eletromagnetismo 2, e aí, né, claro, nesse curso eu vou deduzir, né? Mas por enquanto, né, as deduções que nós conseguimos fazer são atreladas à eletrostática e à magnetostática. Se vocês repararem, né, a forma como a gente chegou nessa expressão final, esse tipo de procedimento, né, enfim, escrever em termos dos potenciais dos campos, fazer regras do produto, usar teorema de Gauss e teorema de Stokes, se vocês repararem, eu fiz isso em várias aulas ao longo desse curso. Isso é um procedimento bem padrão, então é uma coisa que vocês têm que pegar um pouco a malícia e praticar, porque sempre vai aparecer algum contexto no eletromagnetismo que vocês vão ter que fazer essas manipulações. Mas bom, dado isso, encerramos aqui então a nossa 8ª aula de indução eletromagnética, né, faltando, portanto, 2 aulas para a gente encerrar o curso. Né, a próxima aula, que vai ser a aula 9, vai ser a aula de circuitos elétricos, que é uma aula específica para o público de Física 3, né? Porque apesar de circuitos elétricos ser um conteúdo de Física 3, ele normalmente não é abordado novamente em Eletro 1, por isso que eu estou colocando somente como Física 3, mas enfim, né, você que está aqui vendo, né, para acompanhar Eletro 1 também pode ver, se você quiser relembrar as coisas, né? Mas enfim, né, e aí, no caso, para o público de Eletro 1 de fato, né, contando com a ementa que eu planejei, voltamos na nossa 10ª aula, que aí vão ter as aulas tanto para Eletro 1 quanto Física 3, que são as aulas de equações de Maxwell, né, que a gente vai colocar as correções para a lei de Ampère, e, enfim, né, fazer o compilado de tudo que a gente fez e botar aqui, de fato, né, consolidar completamente as leis de Maxwell, né, que é o nosso objetivo central do nosso curso.